Texto para a base de nossa oração nesta noite se encontra em Salmos, capítulo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Saudações cordiais a todos os irmãos e amigos. Coube a mim nesta noite o privilégio e a responsabilidade de trazer uma mensagem nesta noite e gostaria de refletir em especial na história do cristianismo, trazendo alguns pontos de declarações de ilustres pregadores do passado e credos cristãos que fundamentaram a questão dos 10 mandamentos e o sábado. Antes de irmos para tal análise, gostaria de ler mais um texto referente à lei de Deus, agora no Novo Testamento, no livro de Romanos, no capítulo 7. Romanos 7 e o verso 7 nos declara: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. E o verso 12 ainda nos diz, assim a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Teríamos muito outras declarações para trazer referente ao testemunho bíblico, mas como disse o propósito especial nessa noite é trazer uma faceta, muitas vezes, muito desconhecida no meio religioso, no meio protestante, evangélico, uma vez que, na era em que nós vivemos, é muito mais conhecida a visão, a ideia da anomia ou antinomia, que os teólogos costumam dizer. O que seria isso? Uma tese contra a lei, uma tese que nos fala sobre a abolição da lei de Deus. Mas, ao contrário do que pode ser a visão tradicional, o pensamento popular de que isto represente o pensamento cristão ao longo dos séculos, ou como isso representasse todo o pensamento, isso não é a realidade. Também há uma outra teoria, um outro ponto de vista muito popular em nossos dias, que envolve o dispensacionalismo. E através disso, de uma separação maior ainda entre a era judaica, supostamente da lei, e a era cristã da graça, querendo contrapor os elementos da graça e da lei. Então, nessa teoria popular em nossos dias, ela não tem lastro na tradição cristã. A tradição por si só não prova que algo é verdadeiro. Devemos estar bem atentos a isso. E os autores que nós vamos ver falando sobre a lei de Deus, falando sobre os 10 mandamentos, eles então eram observadores do domingo, do primeiro dia, e não do sábado, o 7º dia da semana, como dia de guarda e de descanso. E isso pode, de repente, estranhar a muitos, preocupar a muitos, mas então como que eles defendiam? De fato, lamentavelmente, não enxergaram em sua época de que não tinha havido essa transição da santidade do sábado para o domingo. Então, eles liam tranquilamente em suas Bíblias, pregavam sermões dizendo que, de fato, tinha que observar o 4º mandamento, tinha que observar o dia de sábado. E na mente deles,
na mente deles, então, este dia de sábado seria o domingo, o primeiro dia da semana. Partiram desse pressuposto já equivocado. Mas as profecias nos alertaram em relação a isso, nos dizendo que aconteceria essa corrupção, essa percepção equivocada. E temos dois textos-chave sobre isso que as Escrituras nos declaram. Um está em Daniel 7, 25, que diz: E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, vemos aí um período de perseguição, de obscurecimento da verdade, e de maneira um poder político-religioso, temporal, secular e ao mesmo tempo religioso, na figura em especial de Roma papal, que coloca então essa mudança dos tempos e a lei. O início do dia foi alterado para meia-noite, não mais do pôr do sol ao pôr do sol do outro dia. Também encontramos a lei sendo alterada. Mas quando surge a reforma protestante no século XVI, não foi restaurada, então, a verdade do sábado, ainda que muitas verdades que eles tiveram condição de compreender foram restauradas, em especial a justificação pela fé tão necessária naquele momento. Mas Isaías 58, verso 12, nos declara o seguinte, 58, 12: E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas ou das brechas, restaurador de veredas para morar. E os versos 13 a 14, bem conhecidos, nos fala da necessidade de não profanar o sábado, mas considerá-lo um dia deleitoso, digno de honra. Devemos, então, ter essa perspectiva. A restauração de toda a verdade se daria apenas no tempo, a partir do tempo do fim. E isso progressivamente foi ocorrendo, de modo que apenas com o surgimento do Adventismo é que o sábado é restaurado, depois de séculos de apostasia cristã. Vamos, então, aos slides, como dito, que vão nos ajudar para ter uma visão histórica e muito significativa. A fórmula de concórdia, uma fórmula feita pelos luteranos, é datada de 1576. Então, vamos ver o que esta fórmula nos diz. Afirma que os cristãos estão livres da maldição e sujeição da lei, mas não da lei em si mesma. Sobre os 10 mandamentos, devem eles meditar dia e noite e exercitar-se continuamente na guarda deles. Condena como falsa e perniciosa a ideia de que o decálogo não é a norma de justiça para o cristão. Agora, o Catecismo Menor de Westminster, de 1647, nos declara: foi adotado pela Igreja da Escócia em 1648, pelo Sínodo Presbiteriano de Nova York e Filadélfia em 1788 e por quase todas as igrejas calvinistas, presbiterianas e congregacionais. Declara que os 10 mandamentos ou lei moral estamos ligados à guarda de todos os seus mandamentos. Ainda na própria Confissão de Fé de Westminster, depois de mostrar a diferença entre as leis cerimonial e moral, a revogação daquela e a perpetuidade desta, no capítulo 19 declara: a lei moral compromete a todos para sempre, não para justificação, mas como regra de vida, a fim de reconhecer o poder capacitador de Cristo. Esta lei continua a ser uma perfeita regra de justiça. E acrescenta: nem Cristo no Evangelho de modo algum desfaz esta obrigação, mas a fortalece muito.
Então, vemos que não foi um pensamento posterior desenvolvido por adventistas para defender a perpetuidade do sábado que trouxeram a ideia de uma divisão entre leis cerimoniais e a lei moral. Nós encontramos que já havia essa distinção estabelecida no cristianismo muitos anos antes de haver qualquer adventista. Calvino, então, escreve algo muito interessante. Não devemos supor que a vinda de Cristo nos tenha livrado da autoridade da lei, pois ela é a eterna regra de uma vida santa e devota e é, portanto, tão imutável como a justiça de Deus, que a lei abrange de modo constante e uniforme. Agora temos um texto um pouco mais longo e muito significativo do príncipe dos pregadores, como muitas vezes foi chamado. Ele era da Igreja Batista inglesa, Charles Spurgeon. Ele nos fala num raciocínio intrincado aqui, maravilhoso, declarações, então, que podemos com certeza endossá-las. Diz assim: a lei de Deus deve ser perpétua. Não há nela nenhuma revogação nem emenda. Deve ser ajustada à nossa condição de seres caídos, mas cada um dos juízos justos de Deus permanece para sempre. Eis que alguém me diz: olhe, em lugar dos 10 mandamentos, recebemos 2, e esses são mais fáceis de guardar. Respondo que essa compreensão da lei não é, de modo nenhum, mais fácil. Essa interpretação denota falta de conhecimento e de experiência. Esses 2 mandamentos abrangem os 10 em sua mais plena extensão e não podem ser considerados como exclusão de um jota ou tio daqueles. Para mostrar que ele jamais pretendeu revogar a lei, Nosso Senhor exemplificou em sua vida todos os seus mandamentos. Continuando ainda, ele diz o seguinte, no parágrafo seguinte: por meio de sua morte, ele vindicou a honra do governo moral de Deus e o fez por iniciativa própria para ser misericordioso. Quando o próprio legislador se submete à lei, quando o próprio soberano suporta a extrema punição dessa lei, então a justiça de Deus é posta num trono glorioso e exaltado para que todos os mundos admirados possam maravilhar-se à vista dela. Se, pois, está claramente provado que Jesus foi obediente à lei até a ponto de morrer, certamente ele não veio para aboli-la ou revogá-la. E se ele não a mudou, quem pode fazê-lo? Se ele declara que veio estabelecê-la, quem a subverterá? E mais um parágrafo final diz ainda o seguinte: a lei é absolutamente completa e nada pode ser acrescentado a ela ou dela retirado. E qualquer que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto torna-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Tiago 2:10-11. Se, portanto, nenhuma parte dela pode ser desfeita, ela permanece e para sempre. Sim, eu tenho certeza que os irmãos devem estar chocados de como não foi enxergado o sábado, uma vez que é tão defendido a imutabilidade da lei nesse texto. Infelizmente, esta é a realidade. Não foi enxergado, mas toda aquela santidade reservada ao sábado era depositada no domingo. Portanto, não eram daquela tese de todo dia é santo para Deus, não importa o dia, ou você escolhe o dia, mas sim procuravam defender o domingo como, de fato, um dia de descanso. John Wesley e Carlos Wesley, por exemplo, reavivaram a Igreja da Inglaterra e, por fim, acabaram sendo obrigados a fundarem a Igreja Metodista. Eles, de fato, defenderam muito uma reforma na guarda, então, do dia de descanso, levar a sério tudo isso.
Mas quando, então, podemos dizer que é um ponto em que há essa transição do sábado para o domingo no meio cristão? Quando podemos dizer que isso ocorreu? Com certeza isso foi ocorrendo aos poucos, essa transição, gradualmente, em especial quando foram adentrados para as portas da igreja alguns falsamente convertidos, professavam apenas uma fé cristã, mas não eram genuinamente convertidos. A norma da igreja para o batismo ela foi rebaixada e isso foi causando danos. E aí temos, sim, um escritor que é interessante nós destacarmos aqui, vale destacar, o primeiro escritor eclesiástico, reconhecido como sendo o primeiro a ensinar que a observância do sábado foi transferida para o domingo por Cristo, foi Eusébio de Cesareia, falecido em 349. A alegação por ele feita foi escrita em seu comentário Salmo 92, escrita no segundo quartel do quarto século. Vemos então que este, que é o historiador Eusébio de Cesareia, de fato causou esse dano. Ele é conhecido na história como adulador de Constantino. Então, a conversão de Constantino nos anos anteriores trouxe ele como, na realidade, o chefe da igreja e a introdução de um sincretismo religioso, uma mistura de paganismo com cristianismo. E, de fato, Eusébio, como um bom adulador, procurou arrumar pretextos para defender a transição do sábado para o domingo. No ano de 321, ocorreu, então, de fato, a primeira lei dominical de Constantino. E nós encontramos essa ideia de uma transferência do sábado para o domingo à autoridade, feita por Cristo, aqui alegada por Eusébio de Cesareia. E assim começou desde esta época, 300 anos depois de Cristo, que pela primeira vez vem essa questão do domingo, se infiltrando, claro, em anos anteriores já na igreja, mas de maneira patente agora. E a ideia da ressurreição de Cristo agora sendo colocada como uma forma, ressurreição de Cristo como uma forma de justificar uma suposta santidade do domingo. Em passagem alguma das Escrituras, como bem sabemos, há tal relato dessa transferência, algo que foi inventado pelas autoridades religiosas para darem aval, apoio ao imperador que, de fato, não tinha interesse em renunciar a todos os pontos da sua fé pagã. Aqui diz, na continuação, o seguinte: dessa maneira, a substituição do sábado pelo domingo, na prática e em geral, ocorreu lentamente, mas com muito conflito e mesmo derramamento de sangue, como confirma a história da igreja celta, de acordo com Lange. Levou séculos para que o domingo viesse a ser considerado como sábado, e até hoje, em espanhol, português, italiano, polonês e grande número de outras línguas, o sétimo dia da semana é ainda chamado por algumas transliterações pelo antigo nome sábado. Ao longo mesmo do século XV, a observância do sábado judaico continuou na igreja cristã, mas com rigor e solenidade gradualmente diminuídos. Então, inicialmente, muitas igrejas começaram a adotar uma observância diferenciada, tanto do sábado como do domingo, para agradar ambos os lados, e progressivamente o sábado foi perdendo o seu prestígio. De fato, nós vemos que na língua inglesa fica mais obscurecido esse ponto do sábado, por exemplo. Como vemos já em outras línguas, é considerado na própria
semana secular, como dito pelas pessoas, é usado o termo sábado. Mas, como em outros lugares, mesmo nós vemos a experiência dos irmãos lá no Paraguai, ou então nas línguas inglesas, ocorria então esses dias referentes a deuses do passado, as mitologias, e que fazem referência a nomes de planetas hoje em dia também, ocorre de ser então o sétimo dia considerado o dia de Saturno. E assim fica essa dificuldade. Mas, por outro lado, também o domingo como dia do sol. E longamente uma tradição pagã muito antiga, que remonta até os dias lá dos adoradores de Baal, como registrados na Bíblia, essa guarda o primeiro dia, o dia do sol, como dia de guarda. Então, nós encontramos esses relatos. Indo um pouco mais adiante aqui, interessante também o comentário do anglicano Dr. Isaac Williams, que diz assim: as razões pelas quais guardamos como santo o primeiro dia da semana em lugar do sétimo são as mesmas pelas quais observamos muitas outras coisas. Não é porque a Bíblia ordenou, mas porque a igreja o fez. Então, uma própria admissão aqui do anglicano de que não há base escriturística para tal mudança. A resposta formal do papismo ao protestantismo foi dada no Concílio de Trento, de 1545 a 1563. Foi aqui que tiveram lugar sua deliberada e final rejeição e anátema dos ensinos da Reforma referente à supremacia da Bíblia e outras claras doutrinas da Palavra de Deus. O objetivo real foi a igualdade ou efetiva superioridade da tradição sobre as Escrituras como regra de fé. Em anos posteriores, já aí no século XX, houve avanços no catolicismo, no valorizar a Bíblia Sagrada, até mesmo a recomendação de lê-la, ao contrário de séculos anteriores. No entanto, permanece o conceito de que apenas a Igreja tem autoridade para interpretar as Escrituras. A Igreja, sim, sabe a interpretação correta, as Escrituras devem ser lidas à luz da tradição, à luz do magistério. Durante a 17ª sessão, o cardeal Casper del Fosso, arcebispo de Reggio, em 18 de janeiro de 1562, declarou que a tradição é resultado da contínua inspiração eclesiástica existente na Igreja Católica. Ele apelou para a longamente estabelecida mudança do sábado para o domingo como firme prova da inspirada autoridade da Igreja Romana. Declarou que a mudança não tinha sido feita por ordem de Cristo, mas pela autoridade da Igreja Católica. Mudança essa que os protestantes aceitam. Seu discurso foi o fator determinante da decisão do concílio. E sempre, desde Trento, a mudança do sábado para o domingo tem sido apontada pelos católicos romanos como a evidência do poder da Igreja para alterar até mesmo o Decálogo. Então, dentro do sistema católico da fé, que envolve não apenas um sola escritura, mas levar em consideração a tradição, o magistério, é coerente essa visão. Eles acham, de fato, que a igreja tem essa autoridade. Mas como fica agora o protestantismo, que saiu do catolicismo justamente com essa visão de somente as escrituras como regra de fé e prática, como base das doutrinas, fica realmente algo completamente sem coerência. Uma curiosidade aqui também, até mesmo Philippe Melanchthon declara sobre a profecia de Daniel 7:25. Ele, o pequeno chifre papal, mudou os tempos e as leis, pois qualquer dos 6 dias de trabalho ordenados por Deus torna-lhes dias comuns. Dessa forma, ele mente, ou como faz aos seus próprios dias santos abolidos, transforma-os
em velhos dias de trabalho, ou quando mudaram o sábado para o domingo. Mudaram a lei de Deus e a transformaram em sua própria tradição, para ser guardada acima dos preceitos de Deus. Então é fantástica uma declaração dessa de Melanchthon. Ao comentar o livro de Daniel, em 1545, ele faz esse comentário extremamente assertivo. Para finalizar, temos aqui um outro relato. Da perspectiva católica romana, John A. O'Brien, professor de teologia da Universidade de Notre Dame, desde a década de 1940 até de 1960, advogou a posição tradicional de sua igreja sobre o tópico em seu livro. E vem aqui um relato dessa questão. O primeiro parágrafo aqui diz assim: a Bíblia não contém todos os ensinos da religião cristã, nem formula todos os deveres de seus membros. Tome, por exemplo, a questão da observância do domingo, a frequência ao culto divino e a abstenção da obra servil desnecessária naquele dia, uma questão sobre a qual nossos companheiros protestantes têm dado grande ênfase por muitos anos. Permitam-me pronunciar-me com espírito amigável ao meu querido leitor não católico. Então, o católico aqui tentando um diálogo com os demais protestantes, comentando, citando essa questão do domingo. Ele diz: você crê que somente a Bíblia é um guia seguro em questões religiosas? Também acredita que um dos deveres fundamentais impostos sobre você por nossa fé cristã é a observância do domingo. Mas onde a Bíblia fala de tal obrigação? Li a Bíblia desde o primeiro verso do Gênesis até o último verso de Apocalipse, e não encontrei nenhuma referência ao dever de santificar o sábado. O dia mencionado na Bíblia não é o domingo, o primeiro dia da semana, mas o sábado, o último dia da semana. Ele conclui dizendo ainda: foi a Igreja Apostólica que, agindo em virtude da autoridade conferida a ela por Cristo, mudou a observância para o domingo, em honra do dia no qual Cristo ressuscitou dos mortos, e para significar que agora não estamos mais sobre a velha lei dos judeus, mas sobre a nova lei de Cristo. Ao observar o domingo como faz, não fica evidente que você realmente está reconhecendo a insuficiência de ter somente a Bíblia como regra de fé e conduta religiosa e proclamando a necessidade de uma autoridade estabelecida de ensino que, em teoria, você nega? Então, realmente, o desafio aqui apresentado por John O'Brien fica sem uma resposta satisfatória por parte do protestantismo, do meio evangélico. Encontramos, então, aqui um ponto, um laço de união com, na realidade, Roma. Este é um dos laços, assim como a imortalidade da alma, outro conceito não escriturístico que é apoiado. E esses pontos de contato que não contêm autoridade bíblica fazem que uma união nesses pontos ocorra cada vez maior e assim se perca também parte das razões da separação, uma vez que começa-se a revisar alguns conceitos, então, que se enxergava antes. Queria relatar de passagem sobre essa questão da autoridade, não temos aqui condição de se aprofundar nesse ponto, mas é interessante o fato de que a Igreja de Deus, na realidade, ela não tem o poder de legislar novas leis. Não há isso. Na realidade, o que ocorre, o que é dito na comissão evangélica dada por Cristo em Mateus 28, é que era para ir a todo mundo, fazendo discípulos, batizando e ensinando eles o quê? Todas as coisas que vos tenho mandado. A mensagem já está pronta. Não foi dado algo incompleto para a igreja, então, depois preenchê-la. Mas aquilo que foi dado por Cristo, e Cristo inspirou os profetas do Antigo Testamento também, todos os demais, através da pessoa do Espírito Santo,
Ele sempre foi o mediador entre Deus e o homem. Então, essa junção da revelação escrita de Deus é a lei para a igreja. A igreja não tem condições de acrescentar algo novo. E gostaria de ler agora em 1 João 5, um texto maravilhoso sobre essa questão do mandamento e confirmando este raciocínio que temos ora apresentado para os irmãos. Um texto maravilhoso que nos dá realmente um conceito claro sobre isso. 1 João, então, no capítulo 2, os versos 7 e 8. 1 João 2, 7 e 8. Diz assim: Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes, que desde o princípio ouvistes. O verso 8, outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Como entendermos, então, ao mesmo tempo o apóstolo fala que é um mandamento antigo e outra hora o mandamento novo. Ele queria renovar o significado destes mandamentos. Queria lhes apresentar, então, todo o alcance, toda a abrangência da lei de Deus, assim como Cristo procurou em seu ministério apresentar. O Sermão da Montanha, relatado em Mateus 5 a 7, nos revela isso, nos mostra que, de fato, a lei de Deus, seja ela resumida em 10 mandamentos ou em 2 grandes princípios, como dados também, amar a Deus e amar ao próximo, seja em que formulação que ela se apresente, ou em seu resumo mais extremo, em dizer que tudo se resume no amor, nós encontramos, então, este fato. É um mandamento novo, renovado, em vigor, em força, na era cristã, mas que em nada se alterou do que tinha sido estabelecido já na antiguidade. Que possamos cada dia mais estar firmados nessas verdades e que, através desses relatos históricos, possa estabelecer um diálogo amistoso e que nos traga, então, bons diálogos construtivos com o meio evangélico, o meio protestante, e deste modo possamos compreender a perpetuidade e a santidade da lei de Deus. Esse é o meu desejo de oração a todos nós. Amém.